Gritando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu sonho faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não foge, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. As medidas especiais ou de ação afirmativa, adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeram essa proteção, não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados seus objetivos. Artigo 1º da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Odaras, uma produção em parceria com a revista Cenário. Eu sou Laila Alencato, aqui com minhas irmãs Carol, Raiz e Luciana, e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Cotas. Lu, 10 anos de Lei de Cotas, né? Isso, 10 anos que se completou agora em agosto, né, desse ano. E a Lei de Cotas, ela é fruto dessas ações de políticas afirmativas que começam lá em Durban, né, quando o Brasil ele assume essa dívida histórica, né, com a população afrodescendente. E aí, em 2012, vem a Lei 10.771, com 50% das vagas nas universidades públicas federais destinadas a pessoas cuja renda per capita familiar fosse de até um salário mínimo e meio, além de ter também a questão dos afrodescendentes, né, indígenas, dos PCDs. E no caso das pessoas negras, essa reserva de vagas seria de acordo com a quantidade de negros naquele estado, né, de acordo com o IBGE. Bom, recentemente teve a Defensoria Pública da União, juntamente com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, eles divulgaram uma pesquisa que foi feita entre os anos de 2020 e 2021, mas com dados de 2013 a 2019, que tratam justamente sobre a efetividade da política de cotas no país. Né? E essa pesquisa foi bem interessante porque ela trouxe aí elementos que até então não estavam reunidos da forma, né, como foi nessa pesquisa. E, pasmem, ficou claro que 70 mil vagas deixaram de ser disponibilizadas às pessoas negras nesse período de tempo. E também mais de 30 universidades estão incluídas nessas que deixaram, né, de oferecer essas vagas. E essa pesquisa também ela chegou a algumas conclusões assim, desse panorama das cotas, porque a cota não é assim, tá? A cota ela vai permitir essa ascensão, essa entrada da pessoa ao ensino superior. No entanto, a partir do momento que você entra nessa universidade federal, se inicia uma outra discussão também, que é a questão das políticas de permanência, né? Então, essa pesquisa ela observou também essas situações. E aí, dentre essas conclusões, ficou essa pergunta, se de repente se esses mecanismos de entrada, né, de ingresso das pessoas na universidade, se eles precisam ser aperfeiçoados, né, já que teve aí esses números de não implementação dessa política pública. Também ficou claro a necessidade de que as universidades elas tenham bancas de heteroidentificação, justamente para evitar fraudes, né? Porque a gente sabe que existem pessoas não negras, pessoas brancas que tentam burlar, né? Apesar de ter tanto preconceito em relação às cotas, desde que a lei foi aprovada, né? A gente viu uma movimentação, chegou a existir questionamentos judiciais sobre a constitucionalidade ou não das cotas. Depois STF e as meninas vão falar melhor sobre isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que tentam se aproveitar dessa política pública, né? Então é necessário que exista. Aqui, por exemplo, não existe, né? Isso ficou claro na pesquisa da DPU e da
Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. E sim, tem um dado também que eu esqueci de citar, que aqui no Norte, apenas 8%, assim, dentre a proporção no país, aqui no Norte são apenas 8% de cotistas. É um número muito baixo. E outra questão é essa política de permanência, né? Como é que essas pessoas conseguem levar esse estudo sem ter a evasão, né? Porque esse é outro grande problema, a evasão, porque as pessoas têm que trabalhar, não têm dinheiro para se manter sem precisar trabalhar e estudar. Tem a questão também aí do ingresso, não só na graduação, mas também na pós-graduação, até como forma de evitar a questão do epistemicídio, né, que é esse apagamento dos saberes negros, né, não ter pesquisas nesse sentido. E Lu, só para fazer um adendo na tua fala, especialmente para cursos que demandam essa dedicação exclusiva, né, que são cursos, por exemplo, de medicina, né, algumas engenharias, então assim, são cursos muito mais extensos, que tem material muito mais caro, é um custo muito alto para o aluno estar na universidade, não só financeiro, mas também emocional, né, intelectual. Então, sim, é necessário que a gente repense, né, porque são cursos privilegiados, cursos que te trazem um status social, né, a partir da formação muito mais elevado e que, historicamente, não formam tantas pessoas pretas. É isso mesmo. E tem cursos mais simples mesmo, porque já parte dessa questão de você não ter dinheiro para se alimentar, não ter dinheiro para o transporte, para o básico. E não ter dinheiro para os livros, né, gente? A questão social pesa muito. Né? Vale lembrar que as universidades tiveram vários cortes de verbas, né? Então, assim, muitas bibliotecas não são atualizadas, né? Tem isso. Quem está no dia a dia da universidade sabe disso. Vocês então, falaram das condições diferenciadas. Esses dias eu estava vendo uma entrevista da... esqueci o nome dela. Bárbara, intelectual diferentona? Bárbara? Sim, da Bahia. Bárbara disse que a maneira como ela avalia os alunos na universidade tem uma equidade. Ela busca aplicar essa equidade porque ela percebe exatamente isso. Que alguns alunos não conseguem atingir a nota mínima, mesmo estando totalmente disponível para estudar aquilo. E aí ela fala de alguns outros alunos que passam o dia trabalhando, que tem toda a dificuldade. Chega lá, ela deu até um exemplo de um cara que ficou jogando água no rosto para poder ficar acordado na sala de aula. E se essa pessoa não conseguiu a nota mínima, a maneira como ela vai tentar ajudar vai ser com base num pensamento de equidade, né? Então, assim, essa ideia que nós estamos tendo por nós, pelo que a Bárbara falou, tem na hora da aplicabilidade dela, o Estado também deveria ter. As instituições de ensino precisam de mais Bárbaras, viu? Com certeza. Por isso que ela é diferentona. Concordo, Laila. Precisamos de mais Bárbaras, precisamos pensar. E falando em pensar, essa lei de cotas, ela prevê uma revisão, né? Só que não diz como vai ser essa revisão dessa lei, né? Então, aí abre um grande debate no Congresso Nacional. Né? Nós temos três correntes, vou colocar dessa forma. Uma que pede para que esse prazo de 10 anos, que completou em 2022, seja prorrogado por 50 anos, por mais 10, através de PLs. Né? Outra corrente defende que a transformação da lei de cotas, né, em algo permanente. E temos, claro, os contrários, né, à lei de cotas, que pede o quê? A extinção, né, desse aspecto, desse requisito ético-social. E, assim, vale comentar, antes de eu trazer aqui as PLs que mais representam, né, essas três correntes, se discute muito o aperfeiçoamento dessa política pública. Né? A Luciana até comentou sobre essa questão da fiscalização, né, de controle de dados, de fato, de trazer esses dados, esses números de forma mais atualizada, as bancas, né, de heteroidentificação. E aqui eu trouxe alguns pontos interessantes. A Luciana também comentou sobre essa questão da permanência, garantir a permanência daquele que consegue entrar, né, nessa universidade, instituição federal de ensino. E tem uma outra situação que poderia ser para o aprimoramento dessa política pública, é que seja aplicada a lei de cotas para a nível de mestrado, doutorado, pós-graduação. Inclusive, a UNB, né, a Universidade de Brasília, já faz essa aplicabilidade. Então, seria realmente para estender. Expandir, né? Isso mesmo. E, claro,
que o Ministério de Educação ele veio atuar de forma bem efetiva nesse monitoramento, nessa fiscalização, né? E combater essas fraudes. Ou seja, é muito do que já vem sendo discutido, só que agora vai ser colocado para votação, vai ser realmente aprofundado. Texto legal, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo no sentido de que, poxa, é tão óbvio, né? Mas, infelizmente, nós temos esses entraves. E, trazendo, assim, uns exemplos, eu vou pontuar aqui, eu vou tentar não ser tão extensa, tá? Tu estava falando da questão do acompanhamento, né? Eu acho que não deixei muito claro na primeira parte, mas nessa pesquisa eles verificaram que existe essa falta de dados em muitas universidades. Posso fazer só e o não acompanhamento do Ministério da Educação. E, Lu, por conta desse atual presidência e tal, esse atual governo, é um apagamento de dados, né? Inclusive, de tudo que eu pesquisei, é meio categórico todos os pesquisadores, todos os profissionais que debatem isso, falar que não tem número. A conclusão não tem dessa como pesquisa, saber. ela diz exatamente isso. E rapidinho. Teve dificuldade de acesso, que as universidades, algumas dificultaram muito o fornecimento, eles escreveram exatamente isso na conclusão. Mandaram buscar em sites, porque eles não cederam para uma pesquisa séria como essa. E detalhe, a consequência é enorme, porque assim, se não tem dados, não tem como verificar se de fato a lei de cotas alcançou seu objetivo, sabemos que não, mas qual foi o resultado da aplicação dessa lei de cotas? Falta, né? Como então, ou seja, fica ali a aplicação de uma lei e a gente não consegue saber em números, de forma exata, quantos corpos negros foram atingidos, negros, indígenas e PCDs. E tem uma outra situação, muito embora a lei fale sobre essa revisão, não quer dizer que vai ser extinta, né? Ela continua com essa vigência até que, de fato, eles descubram como é que vai ser feita essa revisão, em que momento vai ser feita essa revisão. E falando em momento, eu vou trazer aqui algumas PLs, tá? Primeiro eu quero trazer aqui algumas PLs, assim, são várias, tá? Algumas PLs que, de fato, traz a extensão e a manutenção dessa lei de cotas, como, por exemplo, a PL 4.656, de 2020, que é do PT, Rio Grande do Sul, que é a favor dessa revisão de lei de cotas a cada 10 anos, tá? E essa ampliação para programas de pós-graduação. Nesse mesmo pensamento, tem a PL 1676 de 2021, do PT de Sergipe, que fala que essa política de inclusão ela tem que ser permanente, né? Porque mudou o país para melhor. Isso é uma parte, um trecho do discurso, né, do parlamentar. A PL 3.552 de 2020 também vai defender essa extensão para programas de pós-graduação. E interessante que o parlamentar ele fala o seguinte, que é a maximização do objetivo reparatório, ou seja, ele reconhece que sim, tem que reparar os danos de quase 300 anos de escravidão. Por outro lado, tem aquelas PLs que são contrárias, né? Por exemplo, tem lá o tal do Kim Kataguiri, né? Dispensa comentários, tá, gente? Que é a PL 4.125. Já foi, né? Já foi? Não foi? Já foi, graças a Deus. Já foi, então. Então, essa PL, ela fala o seguinte, que se a Constituição Federal, isso é um trecho do discurso que ele defende o indefensável, se a Constituição Federal, ela proíbe discriminação, portanto, tem que ser restringido, ser retirado essa questão étnico-social e só manter o aspecto socioeconômico. Uma lida naquele artigo que fez a abertura do nosso podcast de hoje. Então, assim, Repita com a titia. Racismo reverso não existe. Tá? E assim, claro, eu só comentei. Essa PL tem várias outras que não cabe aqui registrar, que são contrários ao fim dessas cotas. E vale deixar registrado que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já reconheceu a constitucionalidade da lei de cotas e também, né, essa questão da reparação histórica. Então, esses parlamentares que promoveram, elaboraram o projeto de lei, né, contrário a essa lei de cotas, no mínimo prestam um grande desserviço para a sociedade.
E falando em desserviço e da máquina pública, eu fiquei com isso na cabeça, mas esperei você terminar de falar para falar. Gente, aproximadamente 4 anos estamos sem ministro da Educação. Não existe Ministério da Educação nesse país. Em 4 anos, Bolsonaro conseguiu trocar a chefia da pasta 5 vezes. Uma pessoa mais incompetente e incapacitada do que a outra, e isso vai reverberar por muito tempo. Né? Então, mais uma vez, urge a necessidade da gente pensar que não existe política pública se a gente não tiver o Poder Executivo comprometido na fiscalização e execução dessas políticas públicas. E a cota é uma política pública, como a Raíssa muito bem colocou, de reparação com a população Eu queria afro-brasileira. fazer uma observação, porque assim, às vezes parece, os dados não estão claros, a legislação não foi cumprida, às vezes soa como se fosse uma negligência. Um assunto tão sério, ninguém deu muito. Mas não é, a gente vê claramente que são pessoas que conhecem, que podem analisar o contexto jurídico que trata dessa legislação e que simplesmente deixam para lá. É cada vez mais óbvio o projeto de colocar barreiras em tudo aquilo que vai trazer uma reparação de tantos anos de desgraça que vocês continuam somando aí. Racismo estrutural e institucional na sua mais pura forma. Né? E Carol, Laila e Luciana, isso que a Carol trouxe é bem interessante comentar, porque é um debate que existe, né? E não querer discutir agora a lei de cotas, justamente porque o atual ministro da Educação, ele é contrário, né? O atual governo é contrário. Então, a probabilidade de ser aprovada qualquer proposta que venha a retroceder é grande. Né? Então, isso tem que ser levado à Mas baila. temos algo que não permite mais esse retrocesso. Né? Agora é uma questão realmente constitucional, de fato. Vai lá, Carol. Eu queria começar a minha fala falando justamente sobre isso. Quão conveniente que é tratada a revisão da lei de cotas em ano eleitoral, né? Com uma eleição tão polarizada, com 2 lados tão contrários ideologicamente, né? Então a gente tem, de um lado, o retrocesso, né? O fascismo, e do lado nós temos a defesa da democracia, inclusive das políticas afirmativas e de reparação. Então, assim, a lei de cotas, minha gente, ela não só é devida, como ela é constitucional. Ela possui força constitucional. Carol, por quê? Não tem previsão na Constituição de lei de cotas raciais, mas nós temos a Convenção Interamericana contra o Racismo, né, que foi internalizada esse ano, janeiro de 2022, mais precisamente no dia 10 de janeiro de 2022, através do decreto 10.932 de 2022, tá? Que fique muito claro que essa convenção foi promulgada, esse documento foi promulgado em 2013, e ele só foi internalizado em 2022. Então, olha os anos, quase 10 anos de luta dos movimentos sociais, do movimento negro, para que essa convenção fosse internalizada. Mas e aí, Carol, o que acontece quando uma convenção internacional é internalizada por um país? Vamos voltar para a aula de direito constitucional 101. Esta convenção agora tem status de emenda constitucional, ou seja, ela tem status de norma constitucional. Ela só pode ser revogada por norma constitucional. Então, assim, ela é uma convenção de direitos humanos. Né? Exatamente, é interamericana contra o racismo, né? Então, obviamente, que é dentro da pauta de direitos humanos. Então, assim, esse decreto ele promulgou a convenção, né, da República Federativa do Brasil. Então, a partir de 2022, qualquer discussão que possibilite a inviabilização de políticas afirmativas voltadas para o combate ao racismo, combate à discriminação e a promoção da equidade racial, não vai ser APL, não vai ser um Kim Kataguiri da vida que vai determinar se as cotas vão deixar ou não de existir. Agora vai ter que ser uma norma constitucional. Então, a votação é uma votação muito diferente, que tem critérios muito mais específicos, precisa de maioria absoluta em ambas as casas. Então, assim, é um processo constitucional, como se a gente estivesse promulgando uma norma constitucional nova. Então, é muito mais difícil. O que a internalização da convenção ela traz para a lei de cotas? Respaldo, né, e segurança. É isso. Então, assim, essa regulamentação importa no reconhecimento da necessidade das cotas como uma política não só reparatória, mas uma política afirmativa também, né? Então, assim, houve uma pressão muito grande dos movimentos sociais, muita gente gosta de falar que, porque o movimento negro começou a se articular recentemente. Minha gente, a gente está nessa lida aqui há muito tempo, as cotas existem porque houve uma luta histórica do movimento negro.
Então, assim, quando a gente fala que não há necessidade de um debate com a sociedade com relação à lei de cotas, é porque esse debate já está acontecendo há muitos anos, entende? Se você não está prestando atenção, se você não quer prestar atenção, porque não lhe afeta e não afeta os seus, aí o problema é seu, meu anjo. Mas, assim, a cota, ela é legal, ela é constitucional e ela vai continuar vigendo, sim, tá? E antes da gente chamar o intervalo, eu só queria fazer um adendo. Este episódio que está sendo gravado hoje, né, dia 21 de outubro, ele vai ao ar após as eleições, no dia seguinte ao segundo turno. Então eu espero que você que esteja me assistindo, esteja feliz com o sorriso daqui até aqui, na certeza de que nós preservamos o que resta da dignidade da democracia desse país, minha gente. Então, assim, a favor da lei de cotas, e se vocês quiserem acesso a esse estudo da DPU, ele está disponível na internet, e todo esse conteúdo está disponível na internet. Eu acho que é importante que a gente se posicione, sempre que eu ouvir alguém criticando as cotas, perguntar, vem cá, mas você entende qual é a necessidade? Vamos sentar aqui pra gente conversar, porque mesmo com esse mecanismo em vigor, a gente tem muita dificuldade para que ele seja efetivamente implementado. Então, quanto mais pessoas se colocarem nesse lugar de realmente ensinar por que as cotas são necessárias, a gente vai, de fato, ter um avanço. E, na volta do intervalo, nós vamos ter uma convidada muito especial, da qual eu, pessoalmente, sou muito fã, para falar sobre lei de cotas, não só no ensino superior, mas também no serviço público. Fiquem ligados que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Odaras e agora nós estamos aqui com uma convidada ilustríssima. Eu não tenho palavras para definir essa mulher, então Carla Cristina, fale sobre você. Boa tarde a vocês, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui participando desse episódio. Eu me chamo Carla Cristina da Silva Souza, sou promotora de Justiça do Estado do Amazonas, Ministério Público Estadual, né? Estou exercendo as minhas atividades atualmente na comarca de Presidente Figueiredo. Faço parte também no Estado do Amazonas do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral, que é uma função que... Falaremos sobre eleitoral daqui a pouco. Engajo bastante, que tem me trazido um desafio muito grande de desenvolver, mas que tem sido bem gratificante. Dentro do comitê foi feito a Comissão de Observação das Candidaturas Femininas, que é uma das iniciativas que nós temos coordenado e tenho essa atuação mais voltada para o empoderamento e a representatividade feminina, principalmente a representatividade de povos negros e indígenas dentro desse viés de gênero, raça e classe. E procuro também pautar minha atuação dentro da formulação e fortalecimento de políticas públicas, né? Por uma razão muito íntima minha, que é justamente ter crescido e vivenciado essa dificuldade de pessoas em situação de vulnerabilidade terem acesso a serviços públicos de qualidade. Então, essa é meio que uma missão de vida, fazer com que o Ministério Público seja um ente de implementação, de articulação, para que essas pessoas sejam visibilizadas, incluídas no nosso sistema público, com a qualidade que elas merecem, já que o Estado tem essa função de atuar em prol do bem comum de todos. Né? Certo. É isso. Carla, falando sobre implementação, né, saiu uma pesquisa da DPU que fala sobre a implementação, a gente até falou no outro bloco sobre revisão depois do período de 10 anos da lei de cotas, e eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a aplicabilidade da lei de cotas no ensino superior, né? Qual a importância das bancas de heteroidentificação, enfim, dessa fiscalização? Bom, a questão da lei de cotas é tão essencial, tão importante de ser debatida nesse aspecto. Por quê?
nós não podemos nos ater a uma característica, a um aspecto temporal para as cotas, porque a cota ela não se apresenta como uma política perene, não é a intenção, não é para ser cota eterna. No entanto, nós precisamos visar e entender se essa política, esse sistema implementado de 2012 para cá, efetivamente surtiu efeitos nos bancos das universidades públicas. E o porquê disso? Eu tenho visto um movimento muito forte, principalmente fortalecido pelas redes sociais, de influenciadores negros, tratando de questões científicas pelo seu ponto e pelo seu viés de vida. Exemplo, eu sigo um médico negro, Fleury Johnson, não sei se vocês conhecem, já viram o perfil dele. E ele retrata questões da medicina dentro do aspecto específico do corpo negro. Porque vários aspectos desses nós já entendemos que são diversos. E por muito tempo nós vivenciamos uma medicina eurocêntrica. Então, um saber científico desenvolvido basicamente pelo sujeito supremo da identificação social. Que sujeito supremo é esse? É esteticamente supremo? É socialmente, economicamente, ideologicamente supremo. E isso é manifestado nas academias também. Então, o que ele faz? Ele verifica a maior incidência de determinadas doenças que são tão comuns e a forma como ela especificamente incide sobre o corpo negro. É interessantíssimo esse ponto de vista. E, para mim, a cota racial ela vai impactar diretamente nisso. É você ser, dentro do sistema de formação do conhecimento, um ponto fora da curva. Porque nós já temos uma formação de conhecimento maciçamente refletida e projetada, formatada para um público que socialmente goza de privilégios. E um desses privilégios é também ter a sustentação do que é cientificamente válido, ou seja, uma validação científica dentro das universidades para o que é conhecimento de qualidade e para o que não é. Então, existe um livro que impactou muito minha vida em relação a esse processo que todos nós, como pessoas negras, sofremos de reconhecimento do seu sujeito enquanto ser racializado. Quando nós vivemos num país que está sujeito a uma democracia racial, nós crescemos vivendo distinções desse sentido, no entanto, acreditando que todos somos iguais. E isso é extremamente ultrajante desse ponto. O que esse livro me mostra? É o Memórias da Plantação, de Grada Quilombo. Eu sei que vocês já fizeram várias referências a ele em outros episódios. Por quê? Porque ele trata de um racismo cotidiano, então ele passa por todos os vieses da nossa vida. Mas, para mim, a parte mais impactante que ela reflete nesse livro é: quando eu estava na academia formulando conhecimento, eu era todo o tempo questionado. Mas isso é muito subjetivo. Mas isso que você está falando é muito passional. É identitário, né? A gente Exato. ouve muito isso na academia. Mas o que isso tem a ver com o que você está pesquisando? Porque isso não é científico. Então, ela aplica um ponto de visão racial para aquele quadrado da ciência que antes era enxergado só de modo eurocêntrico. Isso, em comum. E traz o ponto de vista dela enquanto pessoa negra na perspectiva das relações no mundo. E ela fala no aspecto da psicanálise. Então, aquilo foi muito impactante para mim, porque, poxa, é verdade. Então, é esse o cerne do epistemicídio. Para mim, a cota, muito mais do que trazer diversidade para dentro da universidade, essa é uma das funções da cota, mas muito mais do que isso, é trazer diversidade para a produção de conhecimento válido. Nós precisamos urgentemente fazer essa conversão de sujeitos também nas academias jurídicas. E aí eu entro nesse ponto.
qual a importância das comissões de heteroidentificação nas universidades. Nós debatemos muito isso. Dentro do Movimento Nacional de Mulheres, nós temos um coletivo específico, é um coletivo de mulheres pretas na carreira do Ministério Público. E nós nos unimos para analisar de que modo esses concursos vêm sendo realizados. Mais na frente vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas uma das coisas que nós tratamos muito é sobre precisamos brigar mais para a formação de comissões de heteroidentificação representativas. Porque não é só olhar para o corpo negro e identificar se a pele dele é negra ou não. É olhar para aquele corpo negro e identificar se ele, dentro da sua formação de oportunidades, chegou até ali, naquele momento, em um lugar de diferenciação. Em um lugar em que, exato, que tem um privilégio ou não. Esse é o principal ponto das comissões de heteroidentificação. Né? E é um desafio muito grande, porque a todo tempo o sistema ele quer nos taxar por fenótipos. E taxar as pessoas que querem uma vaga em qualquer espaço de formação de conhecimento ou político ou econômico por fenótipos é racista. Não quer dizer só fenótipo. Quer dizer que aquele lugar precisa ser ocupado com uma representatividade que produz um impacto, e aqui a gente vem para o cerne das cotas raciais, que produza finalmente uma possibilidade de alteração de estruturas. Não adianta nós ficarmos batendo na tecla que o racismo é estrutural, racismo é estrutural, racismo é estrutural. Então, se nós já entendemos isso, as cotas que nós adotamos, ela precisa enfrentar essa estrutura e mexer nas engrenagens dela. A gente estava falando. Vou tomar uma água aqui. Nossa! Você estava falando sobre essa questão das bancas de heteroidentificação, né? E aí faz lembrar também a questão das fraudes, que está diretamente relacionada. E aí a gente teve agora, recente, por conta do período eleitoral, a questão das candidaturas, né? Pessoas brancas que se denominaram pardos para poder ter benefícios aí financeiros, né? Durante a campanha. Você acha que o mecanismo mais adequado, nesse caso das candidaturas, também seria a formação de bancas pela Justiça Eleitoral? Sim. E não só a formação de bancas, mas o enfrentamento da matéria de um modo sério, porque ela não foi enfrentada. Mais uma vez, nós tivemos o fortalecimento da norma em relação à implementação do financiamento, a obrigação do financiamento dentro dos 30%. Mas, e isso eu falo para vocês como promotora eleitoral, a norma foi alterada, o sentido é excelente. Mas como fiscalizar? O que eu vou cobrar? Em que momento eu vou verificar e empreender esforço para que aquela norma seja materialmente executada? Porque o que nós precisamos aqui não é de algo nominal. E é justamente essa preocupação dos coletivos que nós formamos em instituições. Não basta fazer a nominalidade, né? Trazer aquilo ali, não, nós temos agora, está tudo ok, as candidaturas negras serão precedência, vamos aplicar isso, mas ficou essa lacuna. Como nós vamos aplicar isso? Que sanção nós vamos aplicar? Está tudo delineado, mas com que estrutura, em que momento? E é tão, assim, é tão nítido que é proposital, porque é um movimento da branquitude sempre de usurpar esses espaços, de, num primeiro momento, se posicionar de forma contrária. Não precisa de cota, não precisa de um fundo eleitoral, de uma reserva de fundo eleitoral para candidaturas negras. Candidatos negros têm que estar em igualdade com candidatos brancos, isso reforça o racismo. E, ao mesmo tempo, essas pessoas estão usurpando vagas dentro dessa... hipocrisia comum aí. Sabe, eu lembrei do episódio da OAB, né? Lembra aquele movimento das cotas, que teve todo aquele manifesto? Quer dizer, foi aprovado, estão dando, mas é só uma cortesia, é só um agrado. Foi um movimento que, enfim,
contextualizando essa fala da Raíza, foi um movimento do Conselho Federal, da OAB, no sentido de implementar cotas para, né, os cargos diretivos do sistema OAB. Inicialmente, o projeto contemplava todos os cargos e eram cotas igualitárias, né, de 30% para homens e mulheres, né, dentro do sistema da advocacia. E durante a sessão de votação, diversos presidentes de outras seccionais, conselheiros federais, todos brancos, majoritariamente homens, começaram a votar votos divergentes, tentar incluir diversas alterações, e no frigir dos ovos foi uma vitória, mas foi uma vitória muito aquém do que nós esperávamos, porque a resolução não foi aprovada nos termos em que ela foi submetida. E essa proporcionalidade não se aplica aos principais cargos, que são os cargos de presidência, vice-presidência e secretaria-geral. O que é o reforço do quê? Do racismo estrutural, porque tem pouquíssimos conselheiros negros dentro do Conselho Federal da OAB, logo não tem quem bata de frente com essa estrutura. E as poucas pessoas que batem de frente sempre são vilanizadas, sempre são tidas como pessoas raivosas. Inclusive, menção honrosa, né, ao nosso conselheiro, ex-conselheiro agora federal, André, porque quando ele fez uma fala justamente fazendo esse enfrentamento, ele foi repudiado por todos os outros conselheiros, como se ele estivesse se alterando, ficaram pedindo calma, sabe? É uma situação assim que é muito, infelizmente é muito comum, né? E não nos peça calma, não tem mais tempo para ter calma, sabe? E é exatamente sobre isso, como a gente vai estabelecer, nós, né, vamos ter que tomar essas diretrizes para realmente fazer com que as coisas sejam fiscalizadas. Porque se a gente for depender da branquitude para pensar em como vamos fiscalizar esse sistema, a gente está morto. Se essas coisas acontecem dentro do órgão mais, né, responsabilizado a administrar a justiça, como está nos nossos juramentos, imagina por aí, né? Mas eu não posso deixar de perguntar para a Carla, então, já que aproveitando a presença dela e que a gente ainda está aí nessa... essa corrida eleitoral que não acaba. Sim, sobre essa questão de gênero mesmo das mulheres, né? Como é que tá, como os partidos têm trabalhado essa questão? Você acha que realmente tem funcionado? Ou ainda é muito forte a questão das candidaturas laranjas? Ou não? Olha, é uma pergunta bem complexa. Por quê? Porque é muito disso que nós estamos tratando. É necessário, para além da instituição de ferramentas jurídicas, que a gente passe por um processo de transformação política. Porque o que acontece? Por vezes nós vemos muitas mulheres sendo cooptadas pelo sistema eleitoral de um modo errado, né, errôneo. Eu tenho a minha visão acerca disso. Para mim, candidaturas laranjas, mesmo sendo impostas, causam um constrangimento ao sistema machista. Porque as pessoas questionam assim, mas a gente que adianta? A mulher vai obrigada a concorrer a um cargo que ela nem quer. Essa lei é muito burra, porque termina que se o partido não conseguir essas mulheres, não conseguem inscrever ninguém, aí não vão nem os homens nem as mulheres, e não faz nada. Mas é necessário haver esse constrangimento, porque se não for pelo constrangimento, a alteração da cultura não vem. Então, antes das pessoas criticarem o porquê da lei fazer com que uma mulher seja submetida a uma candidatura laranja, eu penso pelo outro lado. Então, se nem a laranja fosse um constrangimento, Estava mais solto, né? Não teríamos representatividade. Porque, veja, para além desse problema, há um problema de encontrar representatividade, efetiva. Porque eu já tive que um evento de própria instituição de sistema de justiça pedir a fala em um lugar que eu nem era convidada, eu estava ali participando como figurante, mas estava lá. Porque simplesmente uma mulher começou a falar que essas mulheres que entram, tem muitas mulheres aí que entram e depois que estão dentro do sistema viram uma planta, porque elas somem, ninguém vê mais essas mulheres. Então, o que elas estão fazendo lá? Eu acho que a pessoa tem que ocupar por competência. Aí eu tive, olha, me perdoa, mas você vive num país violento
que mulheres morrem por serem mulheres, simplesmente por serem mulheres, porque há um ódio das mulheres ocuparem lugares que não ficaram para elas. E você já se questionou se a morte dessas mulheres dentro desse sistema é justamente pela culpa de elas serem violentadas diariamente, por não poderem se expor e por não poderem se colocar em uma posição de Enfrentamento. Exato. As pessoas têm medo. Pessoas morrem. Nós temos o exemplo de Marielle. Para que exemplo maior? Então, eu penso sim que a cada pleito nós nos fortalecemos, porque vem a laranja, mas sempre vem as mulheres que se colocam vendo o exemplo daquelas que foram buscar esse lugar de representatividade para representar de verdade. Para mim, mulher na política é diversidade necessária. Necessária enquanto eu puder brigar por essa bandeira, seja qual ela for. Isso, assim, tem um aspecto racial, sim, ele é forte, sim. Mas essa desconstrução, ela é necessária diariamente para esse rompimento desse patriarcado que não nos permite ocupar. Na verdade, a grande questão é a ocupação. Ela sempre está indevida. E aí, voltando à questão da norma em si, não adianta a norma em si, sem fazer uma reviravolta dentro dessa cultura. E nós só vamos conseguir isso quando continuarmos como espaços como esse, espaços de reflexão, de desconstrução como esse em todos os lugares no geral, porque é uma necessidade de educação no todo. É isso, a gente vai fazer agora um breve intervalo e daqui a pouco retornamos com mais Odaras. Voltamos com mais um episódio do podcast Odaras e estamos aqui com Carla Cristina, maravilhosa. Aproveitando a sua presença, eu tenho uma pergunta, né? Nós temos uma pergunta. A Lei 12.990, ela institui cotas, né, dentro do âmbito do serviço público. Aí eu quero saber de você, né, qual é a tua visão referente a essas cotas, se de fato elas agregam valor, né, essa diversidade, esse acesso ao serviço público e se precisa de algum aprimoramento. Bom, a efetividade, a aplicabilidade é essencial, porque a diversidade em todos os espaços públicos ela é muito necessária. Quando você tem um espaço público e nós defendemos que esse espaço é diverso, nós conseguimos fazer com que essas pessoas implementem das suas experiências de vida para a qualidade daquele serviço. E é isso que nós defendemos. Representatividade nos serviços públicos é muito necessária nessas áreas. A lei, todas as leis de cota, eu entendo que necessitam de um aprimoramento. Por quê? Nós vivenciamos um sistema que não, em geral, não acredita que é necessária a lei de cota por conta da ideia da democracia racial, que nós já debatemos tanto. E todo tempo esse sistema ele tem se reformulado por dentro. O que eu quero dizer com isso? Recentemente nós fizemos um estudo sobre os últimos editais de concurso para a carreira do Ministério Público que tinham que defendiam, no caso, que implementaram a lei de cotas conforme a resolução do CNJ. E aí nós nos debruçamos sobre esses resultados. O primeiro, o que nos instigou a fazer isso foi o concurso do MP do Goiás. A cada 4 anos, no mínimo, o MP do Goiás lança um novo edital de concurso. Eles são muito religiosos. MP do Goiás, MP de Minas, MP São Paulo. É muito difícil não haver essa rotatividade de concurso, né? Eles
e são bancas próprias, eles mesmos organizam seus concursos. Então, para o MP de Goiás, no ano de 2020 ou 2021, saiu uma foto da posse, da primeira posse do concurso que estava em vigor. E aquela foto foi um tapa na cara, né, do nosso coletivo, porque além de não ter mulheres, eram eminentemente homens, eram eminentemente homens brancos na foto. Tinha uma pessoa, um pardinho, pardo lá, lá, assim, ó. A gente, não, isso é um absurdo, esse processo tinha cota, o que aconteceu? A gente foi estudar dentro das etapas, o que estava acontecendo ali, será que as pessoas negras não estão passando nos concursos? Será que não estão procurando fazer concurso? E aí eu fiquei responsável pelo estudo desse edital. Na primeira etapa, e aqui eu quero tratar de um dos primeiros preconceitos em relação à cota, e eu quero defender. Nós não precisamos de cota porque nós não somos capazes de passar em provas. Primeira coisa. Nós precisamos de cotas para nivelar as oportunidades que nós, enquanto povos negros, temos a menos do que pessoas que gozam de privilégios sociais. Que é a baixa qualidade do ensino público, que é a alta taxa de evasão do nosso povo em relação ao ensino, que é a necessidade em relação à complementação de renda da família, de trabalhar e estudar. Nós precisamos de cota por isso, porque nós partimos de um ponto muito distante dos demais, que, gozando de privilégios sociais, conseguem se estudar com qualidade para um concurso público de alta performance. Ou seja, nós não precisamos de cota por incapacidade. Não. Vocês precisam parar de ser racistas. Exato, é isso, exatamente, é sobre isso. Sem contar num concurso tão concorrido como Exato. esse, né? Carreira jurídica, os concursos são disputadíssimos. Tem pessoas, esses que têm privilégio, como as meninas estavam falando, que se dedicam apenas ao estudo, passam dias estudando em cursinhos, assim, super renomados, caros. Era isso que eu ia chegar nesse ponto, né? E aí me dando até como exemplo nesse sentido. Voltei a estudar agora recente para concurso de carreira jurídica. Eu só tenho acesso a um curso, e olha que eu sou uma funcionária pública, sou servidora do Estado, mas assim, para eu conseguir isso, eu participei de um edital, né, e fui escolhida dentre as lideranças negras para um concurso nacional e tive esse dinheiro para investir na minha preparação, senão eu não teria. Mas o quê? Eu ainda não tenho dinheiro para viajar. Se eu quiser fazer um concurso em outro estado, certamente eu vou ter muita dificuldade, vou ter que selecionar muito qual é o concurso que eu vou fazer. A gente estava conversando sobre isso durante a elaboração do roteiro desse episódio, que é justamente sobre a dificuldade, não só, vamos lá, pagou a inscrição para o concurso, está inscrito no concurso, mas assim, a forma de preparação para todas as etapas, né? A questão da tua continuidade, né? Se você vai trabalhar uma rotina de prova, você precisa ter dinheiro para viajar, você precisa ter dinheiro para se alimentar, você precisa ter hospedagem. Então, assim, não é simples só, vai lá e passa no concurso, né? A gente ouve isso a vida inteira, vai lá e faz o concurso e passa, mas são tantas variáveis dentro desse universo que tem que ser consideradas sempre com essa ótica de gênero, raça e classe, que é difícil da gente precisar, é difícil de compreender como as pessoas ainda não entendem a necessidade de cota, sério. É muito difícil delas entenderem a partir de onde já elas tem estão. 20, Estão lá na frente, não conseguem virar o tem pescoço. 10 anos que a gente tá tendo essa conversa, sabe? E essa conversa veio depois de muita pressão E social. eu queria até comentar algo aqui muito particular, aproveitando o gancho da Luciana, que quando eu estava na faculdade, eu tinha ali excelentes notas, porque eu me dedicava muito, e eu tinha os 3 turnos, né? Porque estágio, trabalho e a faculdade à noite. E eu lembro que eu fui questionada por 2 colegas de sala de aula por que eu estudava tanto. Me perguntaram, você é cotista? Quer dizer, eu só estudava muito porque era cotista e porque era negra, né? Então, assim, ainda tem esse preconceito. Exato. Cotista, coloca como inferior mesmo. E o que nós não podemos deixar de enxergar eu não consigo conceber como que, por vezes, o nosso povo não consegue enxergar que há uma estrutura de inferiorização de raça. Por quê?
por vezes, eu cresci assim, antes da implementação de cotas, o que eu via? Para que eu pudesse concorrer a uma vaga numa universidade pública, necessariamente eu ia precisar de uma bolsa em uma escola decente, razoável. Isso é muito triste de dizer. Porque na minha adolescência e na adolescência de muitas pessoas que são da minha geração para trás, o que acontecia? As pessoas com privilégio social, elas correm da escola pública. Ninguém tem interesse na escola pública, no fundamental e médio. Ninguém tem interesse em concorrer a uma vaga de escola pública. A não ser que ela seja de seletiva, que ela seja tradicional, que ela seja disputadíssima, que são poucos exemplos no nosso país. No entanto, quando essas pessoas se formam dentro da estrutura de privilégio, que são as escolas particulares, com prêmios e gincanas e em toda pompa e circunstância, elas correm para buscar uma vaga na universidade pública. E assim, nós, enquanto pessoas racializadas, sem uma estrutura dentro de uma estrutura de opressão social, para buscar uma vaga dessa em condição de igualdade, praticamente impossível que era. E essa é a fundamentação da existência de cota racial. Aí, voltando para o edital do concurso, lá analisando, por exemplo, um dos primeiros pontos de burla do sistema. Por que eu falei para vocês que o sistema ele se reformula? Pessoas negras passam dentro da vaga de ampla concorrência? Sim. No concurso do Goiás, nós tínhamos pessoas negras em 3º lugar, em 6º lugar, com notas altíssimas. O que a gente precisa é do nivelamento no corte, aqui para poder entrar na primeira etapa, né? Aí o sistema vem e diz assim, não, mas aí se você passar na ampla concorrência, tudo bem. Você não vai usar a vaga da cota, mas também não vai aumentar a vaga de cota para quem não conseguiu igual a você. Isso é justo? Isso é cota? Não é cota. E aí vamos para a segunda etapa, dentro já da comissão de heteroidentificação. Vem aquela prova pesadíssima, discursiva. E aí você tem, deveria ali haver um elemento material para o privilégio da cota. E não há. Praticamente você tem que concorrer e fazer o mesmo corte dos que estão entrando. Termina que, por fim, você não consegue romper as etapas de cota, porque dentro da fórmula de cálculo ali daquelas vagas, da cláusula de barreira, a cota praticamente é inexistente. Então, a pessoa que se inscreve como negro num concurso público, ele tem que estar o tempo inteiro brigando contra o edital para que aquela cota efetivamente favoreça ele. Ainda tem isso. Então, basta eu instituir o sistema de cota? Não basta. E é justamente nesse ponto que nós estamos batendo forte, discutindo que nós não queremos um sistema de cota eterno. Ele não é perene. No entanto, nós queremos um sistema de cota que, aperfeiçoado, ele consiga, dentro desse prazo de 10 anos, provocar mudanças estruturais na nossa configuração social. É essa a principal finalidade de estudar os resultados, monitorar em que ponto foi falho para essa permissão de representatividade e comprometer as instituições no sentido de que elas são necessárias, elas precisam ser levadas com seriedade e esses pontos de falha têm que ser corrigidos para que finalmente esse resultado buscado seja alcançado. E que bom que esse movimento partiu de uma coletividade, né, de mulheres negras dentro da estrutura do MP, o que me leva à minha última pergunta, que era justamente sobre se você enxerga o aquilombamento como a principal ferramenta de viabilização e de efetividade das cotas, porque é isso, né? No fim das contas, é nós por nós, assim. Se não tivesse, por exemplo, Pérolas Negras analisando esse edital, talvez isso tivesse realmente passado batido, né? Talvez a gente realmente tivesse olhado para aquela foto e
como a gente olha para tantas fotos de posse de carreira jurídica, seja da magistratura, seja das carreiras de polícia, seja da carreira da MP, a gente olha pra foto e fala, nossa, só branco, mas a gente esquece, ou, tipo, encara como racismo estrutural, né? E eu queria saber o que você tem a dizer sobre realmente essa questão do aquilombamento, da importância desses coletivos, e se você conhece outros trabalhos em outras carreiras jurídicas nesse sentido. É necessário o aquilombamento. Nós somos por nós. Nós temos uma frase que ecoa em todos esses grupos, que eu sou porque nós somos. Essa é a nossa frase no MP Pérolas Negras. A partir desse artigo, nós alinhamos, estudamos, diagnosticamos resultados, fizemos um artigo científico que já foi publicado pelo IPEA, uma publicação do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, importantíssimo no nosso país, para revelar que a diversidade realmente causa impacto dentro das instituições, que ele traz uma maior equidade, traz uma situação de igualdade a pessoas para se sentirem potentes a ocupar qualquer lugar de poder em qualquer espaço e estrutura social. E esse aquilombamento nos trouxe esse artigo científico que foi muito festejado por nós, porque nós adoramos fazer e reconhecer que existe um caminho, um objetivo. Nós não estávamos ali só reclamando, eu sou negra, poxa, vamos lá, me ajuda. Não, nós fomos buscar dados, elaboramos, fizemos tabela, estatística, concluímos pelo caminho que precisa ser percorrido para melhorar esse alcance da cota. Apresentamos esse artigo no Congresso Nacional do Ministério Público esse ano, que ocorreu em março desse ano, em Fortaleza. E lá, justo ao aquilombamento, várias pessoas viram a nossa tese inscrita no quadro de tese e foram assistir, acompanhar a nossa defesa. Isso foi muito legal de fazer. Depois nos reunimos, tiramos foto e nos fortalecemos nesse sentido. Não, você não está só, vamos buscar. E eu gostaria de deixar registrado aqui também uma iniciativa de outra colega nossa que faz parte da Comissão Pérolas Negras, que é um projeto social que ela tem, Tecendo Diversidade, dentro do Ministério Público do Trabalho. O Tecendo Diversidade ele é voltado para fortalecer mulheres negras quilombolas, né, com viés de gênero e raça, para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho. Então, a doutora Cecília Santos, procuradora há muito tempo no estado do Tocantins, trabalhou com comunidades quilombolas no Tocantins, Maranhão, Acre. Então, ela trabalha, o trabalho dela é voltado para populações quilombolas. E ela olhou ao redor e disse, eu não tenho tantas iguais a mim. Foi tão difícil para mim chegar aqui. E eu preciso fazer com que outras como eu esteja aqui, porque essa causa é pesada. A gente sente o peso de defender. Porque é o tempo inteiro você ouvindo que, mas não já chega, mas já tem a cota. Mas ainda estão reclamando. 10 anos de cota. Já tem a cota, já são 10 anos, não reclamando do que ainda? Vocês só sabem reclamar. Quem sabe de uns 400 anos de escravidão, de repente, seus reflexos. Vamos fazer 400 anos de cota? Enquanto vocês não pararem de ser racistas, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Exato. E ela partiu desse ponto para dizer, eu preciso fortalecer o meu trabalho. Porque eu acho lindo dela partir desse ponto, porque se eu não fizer, quem o fará? Então, eu sou porque nós somos. E eu fazendo... E se eu não fizer, quem vai continuar a minha briga? Porque se eu olho para o lado e eu não vejo ninguém que tem empatia... Empatia a gente encontra, né? Mas empatia não é tudo. Tem que ter um movimento, né? Exato. Empatia não é tudo. Empatia serve para você ser antirracista. É o mínimo, a empatia. Mas para brigar e lutar por uma causa, empatia não é tudo. Nós precisamos de pessoas que entendam do que se está fazendo ali. Eu entendo diariamente o que é eu buscar um atendimento de saúde adequado, uma escola bem estruturada para as crianças do município que eu trabalho. Eu entendo diariamente o que é eu brigar para que tenha um transporte escolar o máximo universal no município.
Porque eu sei que aquela criança que está na sede urbana do município, aquela que estuda na escola particular, não tem as mesmas chances das crianças que saem 3 da manhã. Veja, eu tenho crianças no meu município que saem 3 da manhã de casa. É uma rotina mais pesada do que de um adulto. 3 da manhã de casa para chegar às 7 na escola. Aí o que o município fez? Adaptou o lanche escolar. Então elas entram, tomam café da manhã, tomam almoço. Tendo a sensibilidade de ver que aquele público é diferente daquele que mora do lado da escola e acorda às 6h30, veste o uniforme e vai para a escola. E ainda vai de carro. Quando ele acordou, a criança já tem 3 horas de viagem nas costas para chegar. Vocês querem falar de meritocracia com 13 anos de independência financeira? Então, cenário desse. Pelo amor de Deus. preciso falar sobre isso. E é por isso que para mim é diferente. Porque a vida inteira foi um pega para acertar. Uma bolsa naquela escola, uma bolsa naquela outra. Eu vou arrancar do meu rim para pagar uma escola para você poder vencer na vida. Para que vencer? Vencer sozinho. Né? Então eu sou porque nós somos. É necessário e a representatividade mora aí. Você enxerga diferente. Você sente que a dor e a dificuldade daquela pessoa já foi um dia a sua dor e dificuldade. E fazer com que o seu trabalho seja um instrumento para alterar realidades é a coisa mais gratificante que existe. E é por isso que nós precisamos de mais de nós em todos os espaços, em todos os lugares, por cota, sem cota, da forma que tiver de ir, com empoderamento, com motivação, sabe? Para que a gente consiga encontrar um mundo mais plural e diverso, mais respeitoso, menos violento, mais inclusivo e acolhedor. E sim. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Odárias. Eu queria aqui fazer menção muitíssimo honrosa à Carla, que é nossa amiga, nossa irmã. Muito obrigada por tudo. Foi uma... Prazer gigantesco estar aqui. Foi uma aula, foi uma conversa, foi uma troca imensa e é isso. Essa parceria da Odárias com a revista Cenário está na sua 2ª temporada. Esse é o 2º episódio. Nós temos muitas outras giras de conversa para fazer nas próximas semanas. E fiquem conosco, nos sigam nas redes sociais, sigam a revista Cenário, acompanhem o nosso trabalho e até semana que vem. Axé! Axé!